Ok, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nossa aula está sendo gravada, nossa aula do dia 11 de janeiro de 2021, depois desse recesso maravilhoso aí de descanso, né? Um recesso para descansar e, ao mesmo tempo, para refletir essa, esse novo momento que a gente está entrando, né? Do ano de 2021. Espero que seja um ano fantástico, um ano maravilhoso para todos nós, um ano de proteção, um ano espetacular, um ano de aventuras, de possibilidades, um ano de crescimento, enfim, um ano que a gente possa se restaurar, que a gente possa aprender, que a gente possa também conviver, também ser nesse ano de 2021. E é muito bom estar retomando as aulas. Eu estava com saudade de vocês, não sei se vocês estavam com saudade de mim, mas eu estava com vontade de voltar às aulas. Eu fico meu ligado e doido para começar a trabalhar. E a gente também aí descansei bastante, aqui eu e minha família, a gente também fez algumas coisas, e foi muito bom, mas agora está na hora da gente reiniciar. Temos aí o Vini aí está feliz da vida, né? Fez um golaço aí no Flamengo, 2-0 no Flamengo. Então, esse final de semana foi muito interessante para o Ceará Esporte Clube. Então, nós estamos dando continuidade ao nosso trabalho. Você já deve ter percebido, né, que eu já postei, né? Já postei aí uma série de coisas no Siga A, né? Vocês já viram aí? Vocês já viram aí que receberam um monte de e-mail, ó, um monte de e-mail. Eu estou aí mostrando para vocês. Você vai ver que hoje, no dia 6, dia 11, eu postei aí o fórum. Esse fórum já iniciou, vou já explicar como é que é o fórum. Os textos de leituras, que eu já coloquei alguns textos que esses textos vão compor os fóruns, a reflexão para que vocês possam discutir no fórum. Vou explicar um pouco como vai funcionar esses fóruns, como é que vai ser desenvolvido para que vocês possam entender melhor esse trabalho, tá bem? Coloquei aqui alguns textos, texto 1, texto 2, texto 3, 4, 5 e texto 6. Nós já temos também, que vocês devem ter visto, na próxima aula, né, que é dia 18, certo? Teremos a participação da professora Charline. Não percam, será uma convidada muito especial, é uma professora magnífica, que ela até faz parte do livro que eu escrevi recentemente, né, sobre a educação física e a transdisciplinariedade. Ela está na parte que discute a questão, a relação da ciência com a educação física, certo? Da química, biologia e as diferentes ciências, né? O ensino da ciência, a relação com o movimento, com a educação física, com a profissão de vocês. A professora Charline é uma professora muito interessante, ela tem uma metodologia maravilhosa, penso que vai ser uma aula espetacular. Então, espero que vocês não faltem, certo? Não se garantam em aula gravada, certo? Porque pode ser que aconteça alguma coisa, dê algum problema de internet, a aula não seja gravada, e não possa ter algum problema também lá no sistema do Google Meet. Então, a gente sempre é bom a gente evitar perder as nossas aulas, porque é a oportunidade de dialogar com o professor, fazer perguntas, fazer questionamentos, esclarecer alguns pontos tratados enquanto conteúdo da palestra que mereçam ser abordados e trazidos à luz da educação física. Então, por favor, não falte no dia, tá? No dia 18 de 1, certo? Que é a nossa próxima aula, da próxima semana, a professora Charline vai estar conosco abordando essa temática ciência lúdica, tá? Professor, E fazendo toda... Oi. o senhor falou alguma coisa em relação ao fórum? Tipo, explique, porque o senhor abriu um fórum, né, e mandou uns textos. Aí eu não entendi como é que vai funcionar o fórum e os textos. É porque ainda eu não expliquei, eu vou explicar, eu tinha falado antes que eu ainda vou explicar já já, fica tranquila, Alana. Tá bom, Já já tudo bem. vocês vão, é porque eu ainda não cheguei lá, fique atenta aí no que eu estou falando, para a gente ficar ligado, conectado e em harmonia, tá bem?
Então, vamos lá. Depois nós temos lá na frente, na aula 10, você vai ver, no dia 8/2, eu tenho a presença do professor Elê, certo? O professor Elê é um professor de Santos, e ele tem um trabalho muito legal, que é a questão da abordagem, né, das etnias, tanto indígena como africana, dentro de uma pegada ou de uma perspectiva do jogo, do brincar, certo? Principalmente no que diz respeito aos tabuleiros, aos jogos tradicionais, aos tabuleiros ancestrais ou autóctonos. Então, ele é formado em educação física, é um grande profissional, e ele vai estar dialogando conosco. Com certeza, eu estou vendo aí na agenda alguns outros colegas que possam vir, mas vai depender do encaixe de agenda. E na proporção que eu for recebendo o ok desses colegas que eu estou convidando, eu vou colocando na plataforma CHA o tema da referida palestra, para que vocês fiquem ligados e anotem e coloquem na agenda de vocês. Tá legal? Então, até o dia 22, tem 3 pessoas que eu estou esperando a confirmação, por isso que eu não coloquei, mas pode ser que, como tem uma certa flexibilidade, né, referente a essa questão do planejamento da nossa disciplina, eu vou deixar ela um pouco flexível. Então, se alguém... eu preparo uma aula, mas de repente o professor tem que usar a aula número 8, aí eu libero para esse referido professor que eu vou convidar abordando uma temática que eu penso que essa temática abordada por referido colega é de grande importância e relevância na formação de vocês, professores. Então, que isso vai acontecer durante toda a trajetória da disciplina. Então, para que vocês fiquem atentos a isso, certo? Mesmo não estando o nome ou o tema lá na programação do CIGA, mas pode ser que ele apareça de repente, na proporção que essas pessoas confirmarem comigo. Tá legal? Agora eu vou voltar a... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Referente a essas palestras, tem alguma possibilidade de ter algum currículo oferecendo horas complementares referente a esses professores ou não? Não, as palestras estão inseridas... Quem vai receber atividade... exatamente, essas palestras. Eu estou dando o nome de palestra, mas é uma aula normal. Mas eu estou... Porque eles vão ser convidados como palestrante. Eu vou emitir um certificado para eles, professores convidados, na referida disciplina da Universidade Federal, sob a responsabilidade do professor Marcos Teodorico, perfazendo um total de tantas horas, com o tema tal, blá, 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 blá. Eles, cada um deles, receberão essa certificação da Universidade Federal. Mas no que diz respeito a vocês, não, é uma aula normal, não tem nada a ver, é um contexto formativo para vocês. Tá legal? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Aí eu coloco aqui o fórum. O que é o fórum? Vocês estão vendo aí que eu botei fórum número 1. Aí eu vou clicar nele. Marco, se tem o fórum número 1, pressupõe que terá o 2, o 3, o 4, o 5, o número que for necessário, que eu julgue importante, para discutir os temas no qual a gente vai tratar. Eu posso, de repente, abrir um fórum sobre a palestra do professor Elê. Eu posso abrir um fórum referente à palestra abordada e tratada pela professora Charline. Quer dizer que o fórum também tem essa mobilidade e flexibilidade? Tem. Eu posso... A palestra da Charline é tão interessante que ela gerou uma série de reflexões. Lógico que eu quero gravar todos os momentos, mas não confie. Por isso que é importante estar na aula para anotar e fazer um fichamento e todas as observações necessárias referente à participação do referido convidado. Mas se ela estiver gravada, lógico que vocês podem rever quantas vezes forem necessárias para que você possa ter acesso à informação da referida professora ou do referido professor convidado. Então, o fórum ele pode partir de uma ideia de um palestrante. O fórum pode ser gerado através da leitura dos textos.
Por isso, viu, Alana, que os textos que estão lá vão ser estruturas de reflexão e o pontapé inicial para começar a discussão do fórum. Pode ser que eu bote um fórum com um texto, dependendo da densidade, né, do artigo. Pode ser que eu bote 2 textos para discutir em um fórum. Pode ser que eu bote 3 textos para discutir em um determinado fórum, certo? Então, sim, depois eu vou ver se eu vou tentar colocar essas aulas todas no canal YouTube, porque aí todo mundo, independente da disciplina, depois eu vou falar, estou até falando aí com meus colaboradores, para a gente colocar lá, que aí depois eu mando só o link, aí vocês podem ver quantas vezes forem necessário. Eu vou ver se eu organizo isso, tá bem? Se não, depois, quem não está conseguindo ver os vídeos gravados, que já aconteceu alguns, é só pedir essa autorização para chegar no e-mail do Célula. Se chegar o e-mail pedindo, eu autorizo para que vocês possam visualizar. Tá legal? Respondido aí, tá tranquilo. Então, continuando. Então, o fórum, tá? Ele pode ser gerado por diferentes linguagens, né? Assim falando. A linguagem do palestrante, do método do convidado, a linguagem do texto, a linguagem de um documentário. Por isso que o primeiro já é em cima dos vídeos e documentários que eu mandei pelo WhatsApp. Então, por isso que eu coloco aqui já, por exemplo, quando vocês começarem a ler esse primeiro fórum que começou hoje, e ele termina no dia 17 de janeiro. Ah, tá até errado aqui. É de 2021, certo? 2021. 17 de janeiro de 2021. Então, quer dizer, no próximo domingo. Então, no próximo domingo, você tem todo esse tempo para que você possa entrar no fórum e participar com sua contribuição, sua reflexão e sua análise referente ao quê? Referente o quê? Aos vídeos. Então, o fórum tem como objetivo as discussões e reflexões sobre os vídeos enviados pelo WhatsApp em 21 de dezembro de 2020. O referido fórum, esse que está aqui, já na plataforma CGA, ficará aberto até o dia 17 de janeiro de 2021. Depois eu vou corrigir. Essa atividade será avaliativa. Todo fórum é avaliativo. Todo fórum tem avaliação e tem um resultado final de notas, que serão acumulados. Ok. Como será o método avaliativo de participação do fórum? Cada vez que o aluno participar das discussões, ele poderá receber até 5 pontos, porque esse fórum, você pode entrar no máximo até 2 vezes, para atingir a nota máxima, 10 pontos. Entrar no fórum não significa dizer que você vai tirar a nota 5, porque ele vale de 0 a 5. Por exemplo, o aluno entra no fórum, um determinado aluno, e diz: professor, o vídeo foi muito legal, eu gostei muito, ponto. Lógico que essa participação do fórum é de baixa qualidade e, com certeza, esse aluno terá uma nota muito baixa, chegando a 0, por exemplo. Entendeu? Então, o que eu quero que vocês tenham muito cuidado não é participar de qualquer forma ou de qualquer jeito nos fóruns. Eu vou estar acompanhando, eu vou estar observando. Então, ele começou hoje. Ele vai esse fórum até ficou um pouco longo, eu ia até fazer ele um pouco menor, mas eu estou deixando ele ir até domingo, e que é uma outra característica também que vai acontecer em outros fóruns. Por exemplo, eu posso abrir um fórum da palestra da professora Charline, na próxima aula. Fórum número 2, por exemplo. Então, professor, eu posso... Oi, pois não? Ciências, tem um rapaz aqui no grupo pedindo para o senhor aceitar ele, tem um tempinho já. Obrigado, Filipão. Deixa eu ver aqui, é porque... Valeu, meu filho. Deixa eu entrar aqui na... Ai, caramba. É porque... Eu não sei por que está acontecendo, porque você já entraram na outra vez, será que é porque... enfim, mas eu acho que agora vai ficar gravado. Acho que é o tempo que a gente passou sem entrar, pode ser isso.
Pronto, eu já adicionei os outros colegas. Perfeito, obrigado aí, viu, galera? Vai me ajudando aí, porque às vezes eu estou falando e eu não consigo visualizar, porque eu estava mostrando uma outra página, entendeu? Aí, se alguém perceber isso, por favor, me chame a atenção, por favor. Então, vamos lá. Então, tipo, eu estou dizendo que esse fora aqui, por exemplo, uma participação é até 5 pontos. O número máximo de participações, 2, certo? Isso pode mudar no outro fórum? Pode. Ele pode tanto mudar no tempo, quer dizer, um fórum pode ser um fórum de 3 dias só, de 2 dias. Pode ser um fórum de 10 dias, de 15 dias, dependendo do conteúdo que está sendo tratado. E pode ter também um aumento do número de participações e a pontuação do fórum. Tipo, eu posso dizer que no fórum da professora Charline, que é o fórum número 2, eu estou só levantando essa hipótese. O aluno tem que entrar 4 vezes e cada entrada vale 2,5 pontos. Entendeu, pessoal? Então, isso pode mudar? Pode. Não tem nenhum problema. Então, isso vai depender, quem vai controlar essas mudanças sou eu. E aí eu vou compartilhando com vocês. Eu também posso deixar como padrão, 5 pontos, 5 pontos, não tem nenhum problema. Isso depende muito. Vai depender, como eu falei, dos conteúdos abordados para puxar essas reflexões e discussões no fórum. Até agora, vocês compreenderam o que eu quis dizer? Alguém não compreendeu essa explicação sobre o fórum? Alana, entendeu? Alana? Oi, professor, entendi sim. Perfeito, então. Posso continuar, então, Alana? Pode continuar. Obrigado. Então, vamos lá. Então, o primeiro fórum foi aberto. Professor, então, eu já vi os vídeos, eu até fiz algumas anotações, algumas observações, mas vocês podem rever novamente quantas vezes forem necessárias. Está lá o vídeo, está na plataforma streaming, está lá no canal YouTube, então não tem nenhum problema. Aí vocês vão fazer as suas considerações, suas observações. O que é que trata o vídeo, a importância do vídeo, os conteúdos abordados, suas reflexões como sujeito, como espectador, as temáticas que foram tratadas na entrevista da professora tal, o que é que trata o documentário referente do recreio, e assim por diante. Aí vocês vão ali organizando as suas ideias, e depois de organizada, vocês colocam essas reflexões e discussões dentro da plataforma do fórum no SIGA. Ficará devidamente documentada. Esse fórum, ele termina dia 17, às 23h59. Significa dizer que depois que virar para o dia 18, quem mandar vamos supor que as pessoas mandem no dia 18, alguns alunos não encaminharam ou não participaram nenhuma vez, e participaram só posteriormente, não serão considerados, e lógico que a nota referente ao fórum número 1, do referido aluno X, será 0. Então, ele não terá nota. E assim sucessivamente. Se tiver 10 fóruns, tá? Então, lá, se ele não participa de nenhum fórum, tem 10 zeros. E assim por diante. Então, não esqueçam, os fóruns são avaliativos. As tarefas que foram propostas também no SIGA também são avaliativas. Até agora eu não propus nenhuma. Então, quando for colocada, com certeza vocês vão ter acesso a esta informação. Tá legal? Tranquilo? Tem umas atividades que, lamentavelmente, vocês não puderam ter com a Ademar, que foi o desenvolvimento de um app e o desenvolvimento de produtos lúdicos em data show. Eu vou ver se ele pode dar essa palestra para vocês. Alguns alunos que fizeram a disciplina de estágio comigo aprenderam a usar esse tipo de instrumento. Eu acho que tem um aí, quem está aí que aprendeu já a usar desenvolvimento de web? Quem temos aí? Quem fez a disciplina de estágio, aluno que tem aí? Tem aluno aí que fez disciplina de estágio que aprendeu essa metodologia. O Iago, por exemplo, ele aprendeu. Ele pode até ter desaprendido, mas ele fez a formação na disciplina de estágio, com professores convidados, onde nos ensinou a como criar produtos lúdicos em plataformas, em data show,
tá? PPT, e também o desenvolvimento do app, certo? E aí vocês vão construir um para vocês. Cada um vai construir seu app digital, onde vai construir o tema, onde vai construir o nome da temática, proposta das atividades, criar os menus. Eu vou ver, essa aula já foi ministrada para a disciplina de recreação e cultura lúdica de terça-feira. Vai estar lá no site, pelo Ademar. É muito didático. Provavelmente vocês vão ter acesso a ele e vão aprender. E aí eu vou deixar o Ademar no grupo, para que quem quiser tirar, caso ele não possa, falar com vocês numa aula virtual, síncrona. Então ela será uma aprendizagem assíncrona, que já vai estar disponível no canal YouTube do Célula. Essas duas aulas já foram dadas, ministradas, com a contribuição do Ademar, tanto no desenvolvimento do app, tem todo o conteúdo lá, como também o PDF, eu vou mandar para vocês. Então, por que isso é importante vocês estudarem sobre isso, e aprender sobre isso, e ver o vídeo quantas vezes for necessário, e esclarecer as dúvidas com o Ademar, que eu vou inserir ele no grupo da gente. Porque vocês vão construir o app de vocês. E vocês também vão fazer os produtos lúdicos. E vão apresentar aqui, cada um, seus produtos lúdicos em PPT. Tá legal? Então, isso vai ser lá para, provavelmente, em março, que eu vou pedir essas tarefas, em formato de tarefas, que serão desenvolvidas. E esses dois produtos lúdicos, remotos, virtuais, digitais, eles vão ser avaliados, terão notas, e vão fazer parte da avaliação de vocês. Até agora vocês compreenderam? Alguém quer perguntar sobre isso? Todo mundo compreendeu? Posso continuar? Entendi, professor, entendi. Perfeito. Então, vou continuar. Respondendo aos textos, a Alana também perguntou, professor, aqueles textos? Que eu já disse, porque eu coloquei os textos. Esses textos são alguns textos genéricos. O primeiro é A Criança e a Cultura. É um texto escrito pela professora Chizuko Mochida Kishimoto, que traz uma tradução de um trabalho do Dr. Gilles Brogeré, que é um professor francês da Universidade de Paris 5. Então, esse professor, ele tem vários livros publicados e ele tem, ao longo da sua vida, estudado muito essa relação da criança com a cultura. E a criança, principalmente com a cultura lúdica, a cultura do brincar. E ele vem discutindo sobre isso. Hoje ele está também estudando essa influência da cultura de jogos digitais, jogos virtuais, gamificação, aprendizagem baseada em jogos, e a influência que tem nessa cultura mais moderna dos jogos híbridos e jogos digitais. Então, tanto analógico como digitais. Então, esse texto é um texto que traz uma discussão em cima da criança e a relação com a cultura lúdica da criança. Um outro texto, que vai estar aqui, o texto 2, são 3 textos, que aborda 3 teóricos, que são 3 teóricos orientadores iniciais para reflexão sobre a importância do jogo, do brinquedo e da brincadeira e do brincar, no que diz respeito na vida das crianças. Então, nós temos a concepção do jogo na perspectiva piagetiana, de Piaget, estudo de Piaget. A gente não vai ler os livros desse cara, porque ele tem vários livros publicados, mas a gente vai ler um artigo sintetizado que foi desenvolvido em um livro do professor Dr. Ayrton Negrini. Ele tem esse livro onde tem 3, no livro dele ele tem 3 capítulos que traz as reflexões e discussões do jogo na perspectiva e no olhar de Piaget, na perspectiva no olhar de Vallon e na perspectiva do jogo, o desenvolvimento e a aprendizagem, na concepção de Vygotsky, ou Vygotsky. Lógico que tem diferentes outros teóricos que a gente poderia estudar, mas só que, infelizmente, a disciplina não vai ter condições de abarcar todos esses teóricos. Dentro do possível, a gente vai dialogar com outros mais, mas só se for possível. Então, esses 3 textos
eles podem, de repente, ser um fórum só. E aí ele pode... Eu abri uma discussão um pouco maior dessas reflexões, desses teóricos, que eles vão dar certas orientações e certas bases epistemológicas no que diz respeito ao desenvolvimento e essa relação do desenvolvimento e aprendizagem inserida dentro de uma situação de jogo ou num ato de brincar. Ok? E um outro texto que eu coloquei, que eu acho esse texto muito interessante, também está dentro de um livro da professora Tizuko Mochida Kishimoto, que é um livro que ela aborda sobre teoria sobre o brincar, que é um texto que fala das abordagens de Frederic Froebel. Frederic Froebel, ou Froebel, e a concepção do jogo infantil. Como esse grande teórico, como tem outros, como Luc Rousseau, Pestalozzi, De Crowley, tem também Walter Benjamin. Então, tem uma série de outros teóricos que, durante um determinado período histórico, contribuíram muito no que diz respeito à relação do desenvolvimento e à aprendizagem nas concepções desse teórico. E o Froebel ele tem uma influência muito importante na criação de uma proposta do chamado kindergarten, ou jardim de infância. Tá legal? Então, é uma leitura bem interessante, que eu acho que vocês, como professores e educadores profissionais, vão gostar muito. Então, esse é um texto que eu coloquei, texto 5. O texto 6, além do sentido e o significado da criança e do brincar. Então, aí, é uma reflexão mais psicanalítica, mais psicológica, ou mais na ludoterapia, ou a psicanálise através do brinquedo, essa relação do psicológico, da psicanálise, a relação com o brincar, o jogo e o brinquedo. É um texto também muito bom. E o último texto que eu escolhi foi a função do brincar para a criança com deficiência. É essa aproximação do lúdico, do brincar com pessoas com deficiência. E aí vai desde as crianças, tá? Com síndrome de Down, com autismo, com deficiência visual, com baixa visão, tem uma série com paralisia cerebral, essa relação, a importância do brincar dentro desse contexto das pessoas com deficiência e o brincar como instrumento de inclusão. Então, tem outros textos, eu tenho excelentes materiais que posso introduzi-los durante a disciplina, se eu julgar necessário e se o tempo nos permitir. Então, eu vou até colocar outros textos que eu vou colocar o nome Leituras para Aprofundamento. Leituras para aprofundamento são leituras onde vocês podem ler, podem se debruçar sobre elas ou não. Fica a critério de cada um de vocês. Ou que vocês possam criar um banco de dados, um arquivo, um banco de dados, para que futuramente você possa utilizar em uma pesquisa, em um estudo, em um instrumento, em um artigo que vocês vão desenvolver, um TCC que vocês vão preparar, etc, etc, etc. Até agora vocês compreenderam o porquê desses textos que estão aí no cigarro? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada, todo mundo compreendeu o que foi dito? Fui claro com vocês? Ok. Então, vamos continuar, tá certo? Professor, Oi, pois não. é porque tinha uns alunos pedindo para entrar, ó. Eu acabei de autorizar um agora. Beleza, Gleison. Não, professor, foi eu, Pedro Paulo. Isso foi eu que pedi. Viu? Sim, eu acabei de... Valeu. Seja bem-vindo, Pedro. Desculpa aí, viu, professor? Não, meu filho, fica de boa, tá tranquilo, não tem problema não. Seja bem-vindo. Sim, deixa eu voltar aqui. Então, além disso, pessoal, nós vamos ter os convidados. Só que tem algumas pessoas que não podem estar no horário da noite, porque estão em compromisso com suas universidades. Então, eu queria trazer o professor Claudinei, para ele dar uma palestra aqui sobre desenvolvimento e design de jogos, o professor Jefferson sobre o jogo e aprendizagem baseada em jogos na educação,
que é importante para vocês, até porque agora no TCC do Instituto de Educação Física e Esporte, vocês podem desenvolver jogos. Então, de repente, esses profissionais são todos desenvolvedores de jogos e pesquisadores de jogos, trabalham com design de jogos. Então, tem um trabalho do professor Claudinei, que é o Gameception, que é muito legal quando ela é uma oficina prática em loco, né? Se daqui para março a gente tiver, por exemplo, todo mundo vacinado e protegido, sou muito otimista que isso aconteça, mas, enfim, é o que nós esperamos e queremos o mais rápido possível, a gente vai ver a possibilidade do trabalho híbrido, se for necessário. Se não, continuamos de forma remota até terminar a disciplina no dia 10 de abril. Mas tem alguns convidados que eu quero que eles possam abordar determinadas temáticas, mas alguns não podem porque tem compromisso com suas outras disciplinas e suas universidades. Então, dentro do que for possível, eu vou trazendo colegas para contribuir na formação de vocês, na área da ludodiagnóstico, ludoterapia, sobre o brincar em hospitais, ou a questão do chamado brinquedo terapêutico. Eu tenho duas professoras que querem conversar com vocês, e são professoras altamente renomadas, e que no dia que ela disser o dia delas, aí eu encaixo aqui na nossa disciplina. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, já que nós estamos em atividades online, né, atividades remotas, certo? De ter a presença de professores altamente renomados que possam ajudar na nossa formação acadêmica, certo? Como profissional na área de educação física. Então, esses profissionais, eles vão alavancar uma série de discussões, uma série de reflexões e estudos e epistemologias sobre a questão do brincar. Tá legal? Enquanto essas pessoas não confirmaram suas presenças, eu vou entrando com as minhas contribuições, com as minhas reflexões, os meus trabalhos referente a essa discussão. Beleza? Então, isso explicado, deixa eu ver como é que está o horário, 20h40. Dá para a gente agora entrar no material que eu separei aqui para vocês, e aí a gente já entra nessa primeira parte aqui, que eu já tinha começado com vocês, e eu tinha parado bem aqui. Vamos lá. Então, vamos começar. Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Sim, professor. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Eu estou aqui dando... Vamos lá. Eu tinha comentado com vocês sobre esse livro na última aula, eu acho que não, eu parei aqui, não foi? Eu parei naquelas imagens do Frederic Frobel e do Van der Cliff, não foi? Sobre aquela parte de iconografia lúdica, foi isso, pessoal? Vocês podem me ajudar? Foi isso, pessoal? Sim, professor, exatamente. O senhor terminou na parte das imagens mesmo. Perfeito, então. Então, aqui o que é que está acontecendo? Eu coloquei agora o celular aqui numa parte bem... Eu acabei... Olha como eu sou maluco. Eu coloquei o celular, eu peguei uma fita 3M, não sei se é maluquice ou criatividade. Peguei uma 3M, peguei meu celular, coloquei aqui no notebook, na borda, lá em cima, e fixei no 3M. Só que o 3M é tão forte que eu estou com medo agora de tirar e quebrar. Eu vou ter que tirar o celular da capinha. Pior também que eu não posso fechar o meu notebook, né? Porque senão vai quebrar também o cristal. E eu botei numa posição que fica bem em cima da apresentação do computador. Mas tudo bem, vamos levando. Essa coisa de doidinho. Então vamos lá. A escola, essas reflexões eu estou puxando do livro que nós publicamos juntamente com outros colegas professores, a professora Lúcia Siebra, tá? Eu tenho uma participação comigo, a professora Vanessa Luiz e a professora Cristina da Faculdade de Educação, e as outras duas professoras do curso de Psicologia. Então, a gente fez uma pesquisa bem interessante, que foi uma pesquisa patrocinada pelo governo federal, através do Ministério da Cultura, sobre a escola, lugar de brincadeira e cultura e diversidade. Então, aí foi feito um mapeamento de todas as práticas educacionais e pedagógicas na educação infantil, em diferentes territórios brasileiros, e essas experiências foram difundidas em 2 livros. Esse que eu estou mostrando aí a capa para vocês, onde a gente tem aí vários artigos bem legais. Esse livro, ele tem ele em formato e-book, tem lá
no programa Célula, no site, no www.celula.ufc.br. Esse livro ele tem um formato e-book, ele é completamente gratuito, você só tem que, obviamente, preencher o formulário e baixar, fazer download do e-book, de graça. Então, é um bom livro. É um livro que tem alguns artigos bem interessantes no que diz respeito à educação infantil, certo? E essa relação tanto com a questão do brincar, da brincadeira, do jogo e da cultura e a relação com a diversidade, nesse nível de ensino. Então, por favor, quem tiver interesse nessa área de estudo, vai lá, baixa esse livro e essas reflexões estão lá. Então, tem o primeiro ponto que a gente coloca, é que a escola a escola em um contexto educativo que consiste na ação intencional e sistemática de uns membros sobre os outros, para assegurar a transmissão da cultura e potencializar o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do indivíduo enquanto humano. Podemos, então, deduzir rapidamente, chegar a uma conclusão, que os conteúdos e a organização social das atividades educativas irão variar em função de cada contexto educativo, de cada território educativo, de cada contexto social, cultural que está inserida essa escola. Daí a importância do projeto político-pedagógico de uma escola respeitar as características individuais, locais, de cada aluno. Então, a pré-história do aluno, a história de vida prévia do aluno, são recursos e informações importantes que devem ser mapeados por qualquer profissional, por qualquer escola. E, lógico, nesse mapeamento dessas informações, se insere diferentes manifestações de linguagem, dentre elas, a linguagem do brincar, a linguagem do jogo, a linguagem da cultura lúdica. Tá ok? Outra questão, o processo educativo deve ser visto como uma condição da criança, estabelecer uma ponte entre o que ela é para o que ela poderia ser ou poderá ser. Então, o processo educativo não pode perder de vista esses dois pontos importantes, certo? Não pode nunca perder de vista. E, principalmente, instrumentalizar e oferecer condições mínimas, tanto didáticas como pedagógicas, à criança, e repertório de conteúdos para que ela possa fazer essa conexão e que possa cruzar essa ponte. Então, não se esqueçam dessas reflexões. Outro, temos que reconhecer a importância das crianças como sujeitos. As crianças, elas são sujeitos singulares e históricos. E são sujeitos singulares em direitos. Toda criança tem os seus direitos, como também tem os seus deveres. A criança é um sujeito de direito, com direitos, práticas sociais e culturais diferenciadas. Como ela tem esses direitos singulares, esses sujeitos são sujeitos singulares, com direitos singulares, práticas sociais singulares. Então, são, obviamente, culturas completamente diferenciadas da cultura do adulto. Daí, a forma como você olha para as crianças, e a forma como você olha para o adolescente, a forma como você olha para os adultos e os idosos, não são iguais à forma como você deve olhar nas experiências das nossas crianças. E, principalmente, as experiências lúdicas, que são altamente singulares. E, lógico que as experiências lúdicas e a forma de brincar, a forma de experimentar o ato de brincar, ela está intimamente ligada não só à singularidade desse indivíduo enquanto ser, como também nas suas práticas sociais e culturais. Daí é fundamental a gente mapear essa história prévia, ou conhecimento prévio de cada sujeito envolvido na nossa escola, em especial nossas crianças. Até agora está tudo bem, pessoal? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Posso continuar? Hein, pessoal? Posso continuar? Tá tudo tranquilo? Pode sim, professor. Ok. Para nós, a visibilidade social e cultural das crianças, certo? Como sujeitos, começa a partir do momento, olha que coisa legal. Para nós, a visibilidade social e cultural das crianças, como sujeito, começa a partir do momento que encaramos as desigualdades existentes e a precariedade de relações que envolvem adultos e crianças. A partir do momento que você compreender e aceitar essas diferenças, certo? Que existe essas desigualdades, com certeza a gente dará um passo gigantesco nos projetos políticos pedagógicos das nossas instituições. Essas imagens e olhares contraditórios que a gente tem deixaram de existir quando deixarão de existir, né? Essas olhares contraditórios que foi falado anteriormente, tá? Deixarão de existir quando forem percebidas e trouxer para a discussão, tá? A nossa discussão e reflexão, os direitos sociais e culturais do coletivo infantil. A partir do momento que nós adultos, que nós pais, que nós sociedade, tá? E que todas as instituições perceberem e trazer para a reflexão e discussão permanente e contínua os direitos sociais e culturais do coletivo infantil da infância. E como direito, tá, social e cultural, nós temos o direito de brincar, como um direito, tá, necessário, um direito adquirido. Direito esse, obviamente, já estabelecido em documentos oficiais, já garantido em documentos oficiais. Nós temos aí a Declaração de 59, a Organizações Unidas, tá? A ONU, da Organização das Nações Unidas, onde tem a Declaração do Direito da Criança. Nessas declarações tem artigos específicos que vêm discutir, refletir, certo? Esse direito social como um direito social, um direito cultural do coletivo infantil. Nós temos também outros documentos que vocês já devem ter estudado. Por exemplo, o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente também vem trazendo reflexões e discussões sobre o direito de brincar, sobre essa reflexão da garantia de direitos sociais, culturais e coletivos infantis. Tá bem? Então, são documentos que merecem nossa atenção, nossa reflexão sobre eles, para que a gente possa compreender melhor, tá, esses direitos, né? Para que a gente possa também, através da compreensão desses direitos, dessas reflexões e discussões, tentar, na melhor forma possível e mais próximas possível das realidades infantis, na garantia desse direito coletivo. Nós temos também a criança. A criança é responsabilidade do mundo, como história e como sujeitos. O mundo é responsável pelas crianças. O planeta é responsável por todas as crianças. E temos que aprender a compartilhar esse cuidado com todos. Esse cuidado é compartilhado. Esse cuidado é coletivo. A gente não pode deixar de se envolver, de participar desse direito coletivo. Negar esse direito, ou ficar ausente, ou se excluir dessas percepções, né, de responsabilidade, é lavar as mãos. Então, a gente não pode fazer isso. Garantia de direito do brincar, garantia de direito à educação, garantia de direito à saúde, garantia ao apego seguro, ao afeto, garantia à família, garantia, enfim, todas essas garantias de direitos sociais conquistados ao longo dessa evolução do homem até então, a gente tem a corresponsabilidade. Independente que você não seja pai, não seja mãe, que você não seja professor ou professora, mas nós temos responsabilidade como adultos, como cidadão, como indivíduos, como humanos, responsabilidade coletiva na preservação e na integridade e na garantia dos direitos sociais do nosso coletivo infantil. O isolamento dos sujeitos constitui uma das primeiras formas de renúncia, tá,
a autonomia. Então, negar isso é isolar, se transformar em uma ilha, certo? Quando a gente se isola, quando a gente nega e quando a gente fecha os nossos olhos, tá? E também os nossos ouvidos, certo? E os nossos olhos, com certeza a gente se exclui desse processo, renuncia a tudo isso, certo? E a autonomia. Então, isso é uma coisa muito séria, principalmente nós que queremos ser professores, né? Na garantia desses direitos sociais coletivos. A escola, então, nesse sentido, deve ser uma proposta, deve ter em sua proposta, todas as escolas e instituições formais e não formais, a preocupação da diversidade e pluralidade. Então, tratar da diversidade e da pluralidade dentro do âmbito da escola formal e não formal é necessário. Deve ser uma preocupação do projeto político-pedagógico de uma determinada escola, além da construção de espaços dentro da escola e até mesmo fora da escola, enquanto uma política pública de continuidade, que é uma política pública tanto municipal, estadual e até mesmo federal, certo? E nos 3 níveis que eu citei, de possibilitar diferentes manifestações, como, por exemplo, a linguagem motriz, corporal, a linguagem cognitiva, a linguagem estética, a cultural, a lúdica enquanto linguagem, que aí se insere jogos, brinquedos e brincadeiras, e o simbolismo infantil. Então, a escola tem esse papel importante, certo? E deveria se preocupar de garantir, tá, essas possibilidades, certo? Com relação ao coletivo infantil. Até agora está tudo bem? Eu vou continuar, viu, pessoal? O mundo adulto, certo? Tem como dever oferecer a elas, nós adultos, ou nós adultos, contextos lúdico, espacial, com qualidade e segurança. Nós temos essa obrigação e temos o dever de construir estratégias, planejamentos, políticas públicas que garantam os espaços lúdicos, não só dentro da escola, como fora da escola, expandindo e extrapolando essa possibilidade dos espaços lúdicos, o chamado playwork, tá? Ou ambientes lúdicos qualificados, seguros para experiências e vivências lúdicas infantis, seja fora da escola, dentro da escola, nos espaços públicos, ruas, praças, tá? Todos os espaços também familiares, espaços privados da sua própria casa, condomínios, que a gente possa oferecer condições lúdicas e espaciais, qualificadas e seguras, para viver experiências e criar repertórios, tanto no que diz respeito à qualidade e intensidade lúdica, ok? Então, isso é uma responsabilidade nossa, oferecer à criança uma possibilidade de se tornar visível, que o invisível se torne visível, que o visível e o invisível em uma cidade, mesmo sabendo que devemos superar, certo? Essas antíteses urbanas, as mais diferentes antíteses urbanas. Então, a cultura constitui-se como um campo de conteúdos, símbolos eivado de possibilidades educativas, principalmente no contexto da criança, ou no contexto infantil. Esse é um espaço de curiosidade. Então, o espaço, certo? Esse momento, certo, do contexto, né, infantil, ou da cultura infantil, é um momento de despertar e estimular a curiosidade, a descoberta e os sonhos, que vão ao encontro de quê? Das necessidades permanentes de cada um de nós, principalmente da criança, que tem em investigar, de indagar sobre o mundo. Porque o céu é azul, porque a vaquinha faz mu, porque existe o menino, existe a menina, porque existem as plantas, porque existe isso, porque existe aquilo. Então, a criança, ela é uma investigadora, ela é uma pesquisadora
desde o momento que nasce. Quando Piaget fala das chamadas experiências práticas de Piaget, que é talvez uma pré-história, a experiência prática citada no desenvolvimento de Piaget, que eu acho que você vai... Vou até mandar um vídeo para vocês sobre algumas reflexões do estudo de Piaget. Quando fala sobre experiências práticas, a experiência prática é a pré-história do bebê, somente da criança de 0 a 2 anos, que é construída através da linguagem motriz e da linguagem corporal. Essa experiência prática ela também tem dos bebês, todos os bebês mamíferos. Lógico que quando chega no nível da linguagem simbólica, é o que diferencia do animal racional para o animal irracional. Por isso que existe a supremacia, né? No caso, a evolução do animal mamífero homem, que somos nós, certo? Onde nós temos a subjetividade, o simbolismo, a evolução, tá, cognitiva nesse nível. E daí existe um marco muito separador. Mas as experiências práticas é como se fosse uma pré-história simbólica através do aprendizado prático, do dia a dia que a criança usa para aprender através das experiências motriz, das linguagens principalmente motriz, a linguagem verbal, os sentidos, as experiências motrizes corporais, para depois entrar numa experiência mais subjetiva, mais simbólica, mais imaginativa, onde fala o estudo do desenvolvimento da aprendizagem em Vygotsky ou Vygotsky. Quando você lê o texto, vocês vão entender um pouco mais. Lógico que o texto ele é superficial, então demandaria ler mais profundamente os livros na íntegra, na fonte primária dos estudos escritos, né, dos livros escritos por Piaget, Vygotsky, Vallon, Jerome Bruni e outros teóricos importantes, como Melanie Klein, como Freud, como Maria Montessori, Pestalozzi, De Crowley, Froebel, Walter Benjamin e outros mais. Tá legal? Então, isso é interessante nesse sentido. A criança tem que investigar e indagar sobre o mundo, já que a cultura evoca a diversidade humana. Assim, as crianças podem dedicar a acolher a pluralidade dos modos dela de ser, do modo dela de pensar, do modo dela de agir, do modo dela de viver, do modo dela de sentir e do modo dela, principalmente, de expressar-se enquanto indivíduo, enquanto sujeito, enquanto gente, enquanto humano, em sua singularidade, ao conectar-se com a pluralidade de sentidos que esse campo produz, que é o campo dóxico desse campo da cultura e da diversidade humana. E para a gente concluir essa reflexão, sabe que, como as demais expressões culturais, a ludicidade, ou lúdico, é um fazer cultural para a infância. Quer dizer, o lúdico é uma expressão da cultura, então, é um fazer cultural da criança. É um ato cultural da criança. É no brincar que a criança expressa sua cultura de forma mais genuína e mais espontânea e mais natural. É no brincar, se vocês conseguirem fazer um estudo de observação, como é feito por diferentes pesquisadores, o que acontece durante as experiências lúdicas de uma criança bebê de 0 a 3 anos, 4, 5, 6 anos, em situações de jogos, em situações de experiências espontâneas, que é o chamado jogo livre, ou brincar livre, vocês vão ficar assim, vão ficar incrivelmente feliz em ver como o brincar, certo, expressa essa genuidade, né? Essa coisa genuína, espontânea, natural, única e expressiva enquanto coletivo infantil. Então, é muito bom você, através de estudo, de observações, pode até ser observações não
participantes em sujeito em situação de jogo livre. Por sinal, o vídeo que eu mandei para vocês, que é sobre o recreio, vocês vão ver como o brincar, como o jogo, como a brincadeira se estabelece, como ela acontece em uma situação de jogo livre, como o lúdico é expressado em uma situação de recreio, em um intervalo de recreio, de 15 ou 30 minutos. E isso faz parte, né, dessa cultura da infância. Nesse sentido, o brincar, ou o lúdico, é uma expressão da cultura infantil, cuja diversidade se regula pelas chamadas singularidades comunitárias e também demarcada de forma geohistoricamente. Então, vocês vão perceber, por exemplo, que quando for falar sobre jogos étnicos indígenas e jogos étnicos quilombolas ou de cultura afrodescendente, tá? Ou pessoas que vivem em zona de litoral, em zona de ribeirinha, em serras, em montanhas, em comunidades, por exemplo, como favelas, em grandes centros urbanos, você vai perceber que as experiências ou a expressão lúdica, enquanto cultura infantil, ela vai estar variando de uma para outra. Então, vocês vão perceber que essas culturas comunitárias, ou essas culturas sociais, elas vão se modificando. Por quê? Naquelas experiências vividas, tá? No repertório vivido, experimentado, adquirido, aprendido por essas crianças, elas estão intimamente conectadas à cultura onde elas se inserem e onde elas vivem. Por isso que as manifestações de alguns jogos, de alguns signos, repertório de linguagem, oralidade, manifestação motriz, tipo de jogos, regras modificadas, estruturas de mecânicas modificadas, podem ser alteradas. Isso dentro de um mesmo país, em diferentes territórios de um mesmo país. E imagine isso expandindo e extrapolando para os continentes e os outros países ou outros continentes. Então, você vê essa pluralidade, essa variedade e essa coisa dinâmica e fantástica que é, certo, esta cultura. E como ela influencia essas expressões do brincar, do jogo e da brincadeira. Até agora, o que foi dito, vocês compreenderam sobre o que eu quis? Isso aí é uma resenha no que este livro vem trazer e contribuir no que diz respeito à escola como espaço propício. Tem outro artigo que eu escrevi sobre essa questão do brincar na escola, mas esse ele tem aí uma série de contribuições de muitos teóricos, de vários autores que vêm trazendo suas reflexões, suas experiências, seus relatos, tanto o relato de experiência como professor, dentro da escola, no chão da escola, como também a voz, tá, de uma série de outros teóricos que ele vem contribuir na nossa formação. Então, eu penso que esse livro é importante para que vocês possam fazer uma reflexão e fazer uma conexão dessa questão da escola e o brincar como um espaço possível, certo? De construção de cultura e da diversidade do coletivo infantil, sem perder de vista, obviamente, certo? A pluralidade do indivíduo enquanto criança, na sua forma, no seu modo de ser, pensar, agir, viver, sentir-se e expressar-se. Tá ok? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que foi dito até então? Por favor. Alguém gostaria de fazer um comentário? Victor, você quer fazer um comentário sobre o que foi dito? Alguma observação? Professor, eu achei bastante interessante aquele momento que o senhor estava falando sobre que o mundo tem a importância de cuidar da criança.
Certo. Aí, inclusive, numa aula que eu estava presente, que era do professor João Ayrton, ele ressaltou o momento que ele estava pescando, aí tinha umas crianças que queriam ver o peixe, né? Só que estava com anzol e estava ferida, aí o professor pensou, não, para preservar a inocência delas, eu vou retirar antes de mostrar para elas. Assim que ele retirou, ele deu para a criança, elas viram o peixe, se divertiram e gostaram bastante. Pode ser, parecer um pouco Certo. besteira, mas, às vezes em quando, a criança pode ver aquela imagem e se traumatizar. Lógico, a gente tem que ter alguns cuidados, né, com alguns conteúdos, algumas transferências de informações, quando a gente pensa em usá-las como instrumento de ensino, né, como instrumento para aprendizagem sobre um determinado conteúdo, uma determinada linguagem, e a gente tem que preservar determinadas coisas. Lógico, a gente tem que preservar, a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar, mas também a gente não pode pensar que a criança vive numa estrutura de uma bolha, certo? Ela vive num espaço social, onde ela tem diferentes possibilidades de interações, onde ela tem interfaces com diferentes grupos intergeracionais, grupos sociais, grupos religiosos, grupos políticos, grupos, enfim, e que em algum momento algumas experiências elas podem ser aprendidas também da pior forma. Então é importante a gente preservar, mas é importante a gente preparar e instrumentalizar nossas crianças para quando elas se deparem com situações complexas e difíceis, ela possa lidar melhor com essa situação. Ela possa entender, dentro da sua capacidade cognitiva, a dimensão simbólica de tudo isso, certo? Então, eu acho que são questões pedagógicas que a gente tem que ter, em alguns momentos, tá discutindo, tá fazendo reflexões, em alguns momentos podem ser preservadas. Aí a gente tem que ver, Victor, um ponto de equilíbrio sempre, né? Sempre tem que estar... assim, é uma linha muito, muito tênue, entendeu? Muito, muito pequena. Então, a gente tem que ter muito cuidado, certo? Nesse sentido. Então, acho que isso é uma coisa legal. Mais alguma outra observação que alguém gostaria de falar? Pedro, diga. Professor, assim, o senhor falou aí a questão idoso, do adulto, né, sobre a criança e tal. Aí eu lembrei aqui na região onde eu moro, é periferia, né? Então, nós temos ao redor da minha casa, perto da minha casa, se não me engano, temos 4 praças com brinquedo praças, né? Aí sei, tá. a gente... um projeto do governo estadual, da primeira-dama, sei. É o Mais Infância. Da prefeitura, assim, né? É uma parceria assim, né? Entre município e estado. Aí, mas não é isso, não. Aí é que eu estava lembrando aqui uma coisa, que em uma das praças, um adulto sentou naquele cavalinho que, se não me engano, é de mola, eu acho. Exatamente, que faz o movimento de balanceio, de balanço. Pronto, esse aí mesmo. Quando foi ver, professor, estava quebrado o cavalinho, entendeu? Aí o que eu quero dizer com isso é que o próprio adulto, às vezes, tira o brincar da criança, né? Ou seja, a criança é retirada do seu lazer, né? O seu brincar, né? Com isso, até pelo... eu entendi o que você está querendo dizer, Pedro. Isso é uma questão cultural, Pedro, e também questões de regras urbanas, regras cidadã, que, lamentavelmente, às vezes, a gente vivencia isso constantemente em nosso país, né? Não existe um controle regulatório mais rigoroso com pessoas que, por exemplo, depredam os patrimônios públicos coletivos. Então, assim, você está dando um exemplo de um adulto que sabe que é pesado, é grande, vai fazer balanceio num equipamento que tem uma certa padrão de uso e de segurança do brinquedo e que quebra aquele brinquedo. Por sinal, é um brinquedo caro, é um brinquedo importado, é um brinquedo que é produzido pela uma empresa portuguesa, que eu até fiz parte da orientação sobre esses brinquedos. Então, e mesmo que tenha as orientações nesse brinquedo praça, né, que diz
brinquedo só deve ser utilizado para criança até 7 anos, brinquedo para criança até... Mesmo assim, existe, dentro de um coletivo de pessoas, dentro de uma comunidade, onde não respeito, tá, esse coletivo que é muito maior, né? Daí, obviamente, requer controle maior, fiscalização maior, punições maiores, porque isso é uma questão cultural, porque isso na Europa não vai acontecer, a pessoa é punida, a pessoa vai pagar um monte de multa em euro, a pessoa pode ser até presa, a pessoa vai ser levada para a delegacia, as pessoas denunciam, as pessoas fotografam, e que sabem que as pessoas serão punidas. Então, as pessoas, tudo existe também, a própria comunidade acaba se excluindo desse processo todo, certo? Renunciando a tudo isso, achando isso como se fosse uma normalidade. É a mesma coisa da pandemia. Sabe que a gente não pode fazer festa, não pode fazer festa clandestina, mas mesmo assim as pessoas fazem, as pessoas vão para delegacias, as pessoas são isso, mas continua fazendo. Então, assim, você deu um exemplo isso a gente pode extrapolar, as pessoas que depredam os espaços públicos, as pessoas que quebram os espaços públicos, as pessoas que não respeitam o coletivo, né? O espaço público coletivo, onde é para o bem-estar de todo um coletivo, não só das crianças, dos adolescentes, adultos e terceira idade. Isso realmente, a gente tem alguns adultos, muitos adultos no território nacional brasileiro, que ainda está no nível de consciência cidadã, no nível 0. Então, assim, requer, obviamente, uma fiscalização maior, mas também a questão do rigor da punição e que a gente saiba que essas pessoas, elas vão ter uma punição exemplar como cidadã, para que ela não repita. Eu me lembro uma cena de umas pessoas, de adolescentes, chegando com a garrafa de bebida em Barcelona, em uma praça pública, bebendo lá uma garrafa de, eu acho que era tequila, se eu não me engano. Chegou vários jovens com um copo na mão. Eles chegaram na praça, foi questão de poucos segundos. Todo mundo da praça, adultos, idosos, foram se aproximar deles, pediram para que eles saíssem da praça, que ali é proibido usar bebidas alcoólicas no ambiente de praça. Caso eles continuassem com esse tipo de conduta, eles iam acionar fazer uma diligência contra ele, a chamar a polícia. Então, e os caras continuaram. Moral da história, ligam para a delegacia, em segundo a polícia está lá. Aí tem uma diligência, é multado todos esses adolescentes. Se for um adolescente de responsabilidade de um adulto, quem paga a multa é o pai. A multa de euros, tipo 200 euros, 300 euros, 1.000 euros, vai para a casa do pai e o pai vai pagar a multa dessa conduta antissocial e antiscidadã do seu filho, que está bebendo, tomando bebida. Eu estou dando um exemplo de como porque lá as pessoas são vigilantes. E lá nós sabemos que se tem uma punição, a punição será rigorosamente feita, entendeu? As pessoas, elas pensam 10 vezes antes de fazer um ato de vandalismo, entendeu? Contra patrimônio público. Da denúncia, né, professor? Exatamente. Lá é muito comum. Lá, parece que o franquismo influenciou muito essa questão, né? Deles... Lógico. E aí também na Espanha tem a história do franquismo. O franquismo, durante a Revolução de Franco, as pessoas denunciavam até o pai, a mãe e a namorada. Então, essa cultura da denúncia, mas não é só na Espanha, isso a gente expande mas só que a Espanha ainda tem esse aspecto, né, que ficou enraizado na cultura do povo da Espanha, que é a cultura de denúncia, né, de dizer, você está fazendo uma coisa que não é correta, então você vai ser punido por isso, e você vai ser multado, vai ser isso, vai ser chamado a atenção. Chegava lá em casa, eu fiz um evento que eu estava fazendo um churrasco na varanda da minha casa, a polícia foi na minha casa, porque dizer que eu não podia fazer churrasco, ou usar uma prancha, né, que chama prancha de churrasco, na varanda. Era uma lei estadual. Só que eu não tinha estudado, né, como eu entrei num país alheio, certo? E eu não estudei as regulamentações legais existentes com relação ao uso habitacional. Aí eu fui punido com X euros. Então, assim, essas questões,
essas questões existem denúncias e são rigorosas, né? E nós sabemos que a pessoa será punida. Ele pode até ser reincidente. E a coisa piora, entendeu? E a coisa piora, e a coisa piora. Então as pessoas pensam muitas vezes antes de cometer determinado. Não quer dizer que não existem pessoas antissociais, vandalismo, tem na Europa inteira. Tem gente louca lá também, certo? Que faz coisas absurdas. Mas nós sabemos que as leis são muito mais rigorosas, são acompanhadas, as pessoas são observadas, e aí a pessoa tem mais cuidado quando isso acontece. Então, isso é uma coisa que é muito comum no território nacional brasileiro, onde as pessoas acham que não serão punidas, acham que não vai acontecer nada com elas, e por isso fazem o que fazem. Não bate nas crianças, faltam com respeito, fazem coisas inadequadas nos espaços públicos. Aqui teve uma pessoa na frente do meu condomínio que sabe que não poderia fazer festa, contratou um DJ, uma banda musical, ele tem uma cobertura e ele fez festa até 3 da manhã, 2 da manhã. E a polícia chegando, e lá o cara não parava a festa, entupido de gente dentro do apartamento da cobertura do cara. Quer dizer, ele vai ter uma advertência, ele vai ser chamado para a delegacia, o cara abre aquele documento, esqueci o nome técnico, e não acontece nada. Então, assim, mas isso parte da pessoa também, né? Porque você pode respeitar todas as leis enquanto cidadão. Enquanto cidadão, você tem que respeitar todas as leis que regulamentam essas relações sociais e as relações humanas que nós vivemos nesse país, nesse planeta, na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso bairro. Se isso não acontecer, se a gente não evoluir, essas coisas como um adulto está dentro de um brinquedo que é para a criança, quebra o brinquedo, a criança será privada de um brinquedo. Para repor, a prefeitura vai ter que fazer um levantamento, abrir outro edital, demora muito tempo, aí depois a pessoa vai dizer que é descaso da prefeitura. Porque aí, brinquedo quebrado não repara, não faz prevenção. Mas por quê? Porque o brinquedo foi utilizado de forma inadequada, mau uso do equipamento público, feito por um adulto, que danificou esse equipamento. Para repor novamente, é caro. É um equipamento caro, um equipamento daquele vai custar R$ 3.500, dependendo do tipo de material, se for importado, mais caro ainda. Então, assim, são questões que requerem da gente uma evolução, um refinamento cidadão, uma evolução cidadã, para que essas coisas não aconteçam. Ok, então, muito bom. O patrimônio público é muito grande aqui no Brasil, né? É impressionante isso. E a gente, eu não sei quando a gente vai melhorar nisso, mas eu acho que a gente vai evoluir. Então, fé em Deus. Quem sabe daqui a 50, 100 anos, as novas gerações não serão completamente diferentes da gente, mais responsáveis, mais preocupadas com o coletivo. Eu acho que a gente está crescendo muito, a gente está melhorando. Poderia evoluir de forma muito mais rápida, porque está aí as aprendizagens, né? Constantemente as pessoas nos orientando, nos falando o que devemos fazer, mas mesmo assim as pessoas pagam para ver. Então, beleza, vamos lá. Que hora? Não esqueça do horário, já vai terminar o nosso... olha que coisa legal, que uma primeira reflexão para vocês é no brincar que aprendemos aquilo que ninguém pode ensinar. O que é que vocês entendem por isso? Alguém pode falar? É no brincar que aprendemos aquilo que ninguém pode ensinar. O que é que a gente quer dizer com uma frase dessa? Alguém pode se colocar? Tirando aqueles que já falaram? Por favor? Mas eu posso aqui... Oi, diga, Pablo. Opa. Eu entendo por essa frase o seguinte: tem coisas que só a experiência pessoal pode nos ensinar. E o brincar, por ser um universo totalmente desconhecido, né, é o que é capaz de nos proporcionar isso. Porque quando a gente é criança, principalmente, né, porque o brincar não se estende a vida toda, a gente tem a alma de criança aqui dentro, né? Mas, principalmente nessa fase específica da vida, a gente não tem a visão das coisas muito palpáveis. A gente não tem aquela visão muito realista. Isso facilita a nossa imaginação e torna o brincar um universo muito maior do que seria para um adulto. Então, perfeito. Você acabou de falar 3 teorias de 3 teóricos na tua fala, sabia? Só que eu acho que você não sabe quem são eles, né? Mas você falou 3 teorias. Teoria de Vygotsky, que no mundo do brincar,
o mundo da criança, no mundo do brincar, ele é muito maior daquilo que ela pode ser. É uma coisa que Vygotsky fala muito, e Walter Benjamin. Walter Benjamin também fala muito isso, né? Outra coisa é a questão da importância da experiência, né? Uma palavra muito importante. A experiência. É na experiência do brincar. A experiência, certo? É uma coisa que ela não vem pronta. Ela é vivida, ela é sentida, né? Ninguém sabe como vai rolar essa experiência. Somente no que diz respeito ao ato de brincar, né? Porque cada experiência, cada situação, ela pode ser modificada. Pode falar. E, professor, é muito legal porque os valores vão sendo trabalhados em torno das brincadeiras e tudo, né? Porque você vai aprendendo valores como, por exemplo, a honestidade. Eu estou brincando Perfeito. e não pode roubar, não pode trapacear. Isso é um valor que vai se enraizando na pessoa através de uma coisa lúdica, de uma coisa que não Perfeito. necessariamente é uma situação real de vida com suscetível de punição, né? Perfeito. Você pode aprender a questão da construção moral em um simples fato de você brincar livre, do brincar espontâneo de um bebê, de uma criança pequena. E isso você falou uma outra teoria, Pablo. Se você for ler a chamada Juízo Moral da Criança, escrito por Piaget, ele fala que a criança ela tem 3 etapas, que é o chamado classificação do desenvolvimento moral da criança. Ele diz, Piaget, que é um livro que, se você puder ler, é um livro maravilhoso, onde fala sobre a moral infantil e como é construída a autonomia da criança, através da moralidade do brincar. Então, diz que a criança tem 3 fases para chegar ao nível mais pleno da moral, que é a anomia, a heteronomia e a autonomia humana. Então, que é o nível mais elevado. Então, Piaget diz que a criança passa por esses 3 momentos, tá, de moralidade. A anomia, depois você pode estudar o que seria isso, eu não vou falar, a heteronomia e a autonomia, que é a capacidade, tá, de viver em uma estrutura social. É muito legal. E isso a gente pode, dentro das experiências da linguagem do brincar, essas experiências morais e a questão do valor, da honestidade, da verdade, da mentira, certo? São elementos e conteúdos que, em uma situação de interação lúdica, livre ou espontânea, a criança pode interpretar, compreender, tá? Ela pode ressignificar, ela pode aí, com certeza, lógico, pode ter a intervenção ou não de um adulto e pode ter também a intervenção de pares mais experientes ou de crianças mais experientes na relação do brincar infantil. Então, assim, por isso que essa palavra é muito legal a gente refletir sobre ela. Ela pode nos provocar uma série de discussões teóricas. É no brincar que aprendemos aquilo que nenhum indivíduo humano pode ensinar. A gente acha que pode ensinar a brincar, mas pode o brincar também nos ensinar coisas que, tirando o jogo dirigido, que é uma outra característica do brincar dirigido, ou do brincar com objetivo, com planejamento, enquanto uma atividade lúdica, que é outra questão. Mas no brincar livre, a gente... Depois eu vou falar aqui algumas reflexões teóricas sobre essa questão do brincar livre. Tá legal? Beleza, então. Maravilha. E já vai acabar a nossa aula. Vamos ver esse próximo momento aqui agora. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Ser criança significa ter infância? Pense bem sobre isso. E eu quero que vocês, a partir do momento que vocês pensarem, vocês vão fazer um desenho para mim. E vão mandar para mim, certo? Em formato de um desenho, em uma folha, depois vão escanear, fotografar, escaneio, pode desenhar, pode colorir, pode desenhar no computador, quem tem habilidade. Vocês vão pegar uma folha de papel e vão expressar nesta folha de papel, respondendo essa pergunta. Ser criança significa ter infância? E aí você vai botar o seu nome, aluno tal, certo? Só isso, disciplina cultura lúdica, e vem um desenho. Vão transformar em PDF ou em JPEG, não tem problema. Vocês podem me enviar durante a semana até a próxima aula. Eu quero que cada um faça o seu desenho
pode mandar pelo próprio WhatsApp no grupo, não tem problema, eu salvo. Se preferirem, pode mandar para o meu e-mail do CIGA, mtpa@ufc.br. Então, pense sobre isso. Por sinal, aproveita a oportunidade que vocês vejam um vídeo muito legal que tem já no YouTube, Infância Perdida. Uma produção muito legal. Esse vídeo ainda continua sendo muito atual. Se vocês puderem ver, é um vídeo que pode ser utilizado na escola onde vocês vão trabalhar, em reunião com os pais, provocar reflexões com você mesmo. Então, Infância Perdida, o significado da infância. É uma produção que foi feita na década de 90. Década de 90, ganhou vários prêmios. É um documentário. Excelente esse documentário. Certo? Se vocês puderem assistir esse documentário, tem no canal YouTube. Certo? Ser criança significa ter infância. Eu vou tentar mandar para vocês, se eu tiver aqui no meu banco de informações, para que vocês vejam esse vídeo. Mas eu quero que vocês façam, me represente através do desenho, certo? Se vocês dizem, não, Marcos, como alguém me respondeu, ser criança não significa ter infância. Não. Então você vai, através do desenho, dizer isso. Mas você também pode dizer, ser criança significa ter... Sim. Não sei. Por que não? Porque sim. Aí você, através da imagem, do desenho, você vai colocar e explicar esses desenhos. Eu quero entender somente através do mapeamento do desenho, do mapa, desse mapa do desenho, seja um desenho cognitivo ou um desenho metafórico, né? Um desenho, vocês vão mandar para mim. Está compreendida essa tarefa de casa, essa atividade, para a próxima aula? Vocês podem me enviar até o próximo encontro, tá legal? Na proporção que vocês forem fazendo, vocês vão encaminhando. Aí é só para vocês pensarem, uma tirinha tá? Que diz o seguinte, hoje, às 2h, você vai ao francês, às 4 você vai ao futebol, às 6 à música, e às 8 você vai ao reforço de aula. Alguma dúvida? Que horas eu vou ser criança? É só para vocês pensarem sobre isso. Então, nesse documentário que eu estou sugerindo para vocês, você vai ver que há vários tipos de infância em diferentes Brasis. Aí você vai entender que o que significa a infância nos diferentes territórios delas no território nacional brasileiro. Certo? De como essa infância é usurpada ou não, seja criança pobre ou seja criança rica, ou que seja criança da classe média. Uma boa reflexão para vocês. Legal? Beleza. Então, eu acho que por hoje eu já falei pelos cotovelos. Tá bem? Eu acho que tá bom. A gente vai parar por aqui. Depois a gente continua na próxima aula, que é a nossa querida professora Charline, que com certeza vocês vão adorar. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação, alguma sugestão? Pois não. O Pablo. É legal Pois não, Pablo. sobre essa tirinha que o senhor mostrou aí, né? É legal de se pegar assim, porque é importante também que se dê para a criança como se fosse um cronograma das coisas com equidade, com equilíbrio, né? Porque pensando pro nosso âmbito, né? Nós maiores, né? Nós adultos, a gente gosta de saber que hora as coisas vão acontecer. Por quê? Porque a gente quer ter um certo controle das coisas, dos acontecimentos, né? Isso nos causa uma sensação de segurança maior, né? E pensando Exato. nisso, é importante também que a criança saiba os momentos, mas que também tenha um equilíbrio de deixar um momento livre para ele escolher. Né? Agora você vai escolher o que você vai fazer, né? É tanto que na escola, nas séries iniciais, tem aquele momento de brincar. Tem um momento de ler o livro, tem um momento de comer, tem um momento de ir ao banheiro, de beber água, mas tem aquele momento que é livre, é brincar. Isso tirando, claro, o intervalinho deles, o recreio, né? E é uma característica, assim, que é simples, sabe? Mas é muito importante, porque é nisso que eles vão descobrindo eles mesmos.
que eles vão sabendo e tendo a própria segurança, aprendendo a lidar com vários tipos de sentimentos, com vários tipos de mundos diferentes. Lógico, lógico. A rotina na vida da criança, esses protocolos de rotina, elas são importantes, não só dentro da escola, como dentro da própria família. Criar rotinas, criar protocolos, elas são sempre, obviamente, dentro de um equilíbrio, é fundamental. Então, isso que você falou é muito importante. E aí, só para provocar mais vocês, ser criança significa ter infância, lógico que nós, com certeza, a nossa forma de pensar e refletir é que isso não é verdade. Como é que essas infâncias são roubadas? Como isso acontece? Então, é importante pensar, porque você vai ver que a infância é roubada de diferentes formas. A gente pensa, não, a criança rica, em família abastada, em condições financeiras elevadas, ela tem uma ótima infância. Será que isso é verdade? E a criança que vive numa favela, será que a infância dela é roubada, é tirada? De que forma ela é tirada? Como a gente pode expressar através do desenho a infância de muitas crianças? E como isso acontece, né? Você pode até, através do desenho, explicitar essas reflexões. E o vídeo, eu aconselho que vocês vejam, que vocês vão amar. É um vídeo muito potente, mesmo tendo sido feito na década de 90. Nós já estamos em 2020. Por sinal, o resultado desse documentário, a gente continua ainda observando essa questão das infâncias roubadas, né, de muitas crianças, não só brasileiras, mas em diferentes continentes, em diferentes territórios planetários. Tá ok? Pois olha, pessoal, foi uma noite maravilhosa. Eu espero que vocês tenham se sentido bem, tenham gostado. A gente dá continuidade ao nosso trabalho na próxima segunda-feira. Chegue no horário para não perder a oportunidade de conversar com a professora Charline. Vocês vão amá-la. Eu acho que vai ser um momento muito legal. É o que eu espero, né? Eu estou torcendo que vocês se sintam muito bem, que aprendam bastante nessa próxima aula de segunda-feira. Então, vejo vocês na próxima aula. Até segunda-feira, na nosso próximo encontro, que é dia 18 de janeiro, às 20 horas, né? Que a gente começa o nosso trabalho. Tá legal? Um grande abraço, uma semana maravilhosa, boas aulas aí com os colegas professores, um abraço a todos, tudo de bom. Eu vou salvar aqui depois, a gente vai fechar aqui a nossa gravação, depois eu vou encaminhar aí para vocês. Interromper a gravação. Pronto, gravação interrompida.